E muitas pessoas utilizam esse experimento achando que Schrödinger estava defendendo a física quântica. Entendi. Quando, na verdade, ele fez para falar, gente, olha o absurdo que vocês estão falando. Tem muita gente que usa física quântica para falar que física quântica tem a ver com a força do pensamento. Um experimento que não é verdadeiro, o experimento do copo d'água. Se o elétron fosse do tamanho de uma bola de futebol, o elétron mais próximo estaria a pelo menos 22 quilômetros de distância. O que é a física quântica de fato? E por que ela não é a física quântica pregada, que física quântica é força do pensamento? Do jeito que você olha, vai mudar a matéria. Tudo que é desconhecido tende a ir para o místico. Sim. Primeiro porque é algo muito mais fácil de você engolir e aceitar. É mais fácil você crer que algo existe simplesmente porque existe do que você entender o motivo. Sim. Então, para você entender física quântica, você precisa de fazer cálculo 1, 2, 3, 4, 5, fazer toda a física básica, né? Enfim, é uma carga muito grande. Então, realmente vão ser poucas pessoas que vão estar dispostas a entender o que é física quântica. Tá. Então, as pessoas tendem a ser preguiçosas e irem para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil vai ser o caminho dessas especulações que não precisa de muito esforço para você conseguir entender. Uhum. E, além disso, a física quântica é uma física nova. Ela completou 100 anos esse ano. Então, é uma coisa muito nova. E isso já aconteceu se a gente olhar para trás, né? As coisas se repetem. No eletromagnetismo, a gente pensava que a força magnética e a eletrônica eram coisas completamente diferentes. E quando houve essa junção, descobrimos que era uma mesma força, as pessoas utilizaram o mesmo argumento. Essa é a prova que Deus existe. Entendi. Então, da mesma maneira que o magnetismo, um ímã atrai o outro, e o nosso pensamento produz, né? Tem corrente elétrica. Entendi. Então, o nosso pensamento pode mover as coisas. Entendi. Nossa, que loucura. E isso era uma coisa que aconteceu ano passado, quando houve essa junção, né, dessas duas forças que a gente pensava que eram distintas, mas na verdade eram uma só. E é uma coisa bem, né, fácil de entender o porquê isso aconteceu. Mas as pessoas foram cada vez mais sendo mergulhadas, começou a se tornar algo comum. Hoje, se você fala de força eletromagnética, ninguém mais faz essa associação. Ninguém mais, entre aspas, né? Ainda tem algumas coisas, mas que eu quero... Eu já vi coach magnético, já viu? É. Coach magnético, doideiros. Mas não é mais tão comum, porque é algo que passou a fazer parte da vida das pessoas, até pelo desenvolvimento da tecnologia, enfim. E caiu também nas escolas, né? Todo mundo estuda isso na escola e entende como funciona. A física quântica vai acontecer a mesma coisa. Tá. E daqui a um tempo eu tenho certeza que vai surgir alguma outra coisa para as pessoas virem justificar falando que é algo... Eu sinto que perdeu força já esse da física quântica. Bastante força nos últimos anos. Mas em 2021, meu Deus do céu, tudo era física quântica. A gente tem que entender que existe uma física e existem as regras que eu falei. A física que guia o nosso mundo macroscópico a gente pode chamar de física clássica. E a física clássica nada mais é do que a física quântica sem os efeitos quânticos. Todas as equações que existem na física clássica existem na física quântica, adicionadas dos efeitos quânticos, das propriedades quânticas. E essas propriedades quânticas são essas tais superposição e dualidade de partícula e emaranhamento quântico, são essas coisas que os gurus geralmente usam. Então, o mais famoso é o princípio de superposição, que diz basicamente que uma partícula pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, é como se você pudesse estar aqui nessa sala e na sua casa ao mesmo tempo, e isso não quebra nenhuma lei, não quebra nenhuma regra. Porém, a gente tem que entender que são mundos completamente diferentes. O nosso mundo é um mundo determinístico. Se você joga uma bolinha para cima, você sabe me dizer que ela vai cair. E mais do que isso, se você tiver a descrição, né, da força que você lançou essa bolinha, da densidade do ar aqui, você consegue saber e prever onde ela vai cair, em que momento que ela vai cair.
Ou seja, é um mundo determinístico. Na física quântica, é um mundo probabilístico. Essa probabilidade, ela vai ser uma descrição de tudo que pode acontecer com a partícula. Descrição de velocidade, de posição, de estado, de tudo que pode acontecer com ela. Eu costumo usar o exemplo do filme Fragmentado. Nossa, tá. Não sei se você Já vi, viu. muito bom. Então, basicamente, tem o Kevin, que ele tem 23 personalidades. E o Arquer? 23. E essas personalidades coexistem nele. Porque é uma doença que ele tem, é uma condição que ele tem. Então, em nenhum momento ele deixa de ter essas 23 personalidades. Mas o que acontece é que toda vez que ele interage com alguém, ele vai demonstrar apenas uma personalidade. Entendi. Então não é que ele deixou de ter as 23. Ele apenas escolheu uma para interagir, a depender da situação, a depender da pessoa. Tá. Então essa probabilidade, por exemplo, do elétron estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é que as probabilidades deixam de acontecer, elas acontecem simultaneamente. Entendi. Enquanto a gente não faz a medição sobre o elétron, ele está realmente em todos os lugares. Então, uma probabilidade, que é essa que eu mencionei, é eu tenho uma roupa para ir num casamento, eu tenho uma roupa para ir num jantar, e a outra é eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo e tá tudo bem. É isso. Exatamente. Tudo está acontecendo e não Exatamente. pode ser uma ou outra. Todas essas probabilidades coexistem. Ó. Agora, o número dessa probabilidade é referente ao que a gente vai ver quando a gente interagir com a partícula. E aí, a física quântica ela é um mundo muito sensível. Qualquer mínima interação já faz a partícula perder essas características quânticas. Para a gente ter uma noção, se o átomo fosse... Não, o átomo não. Se o elétron fosse do tamanho de uma bola de futebol, o elétron mais próximo estaria a pelo menos 22 quilômetros de distância. Caraca. Então é um mundo praticamente Nossa, isolado. Que loucura. É grande demais, só que é... Exatamente. Entendi. As distâncias são absurdas. Então é um mundo isolado. E aqui, no macro, acontece interação o tempo inteiro. Interação térmica, interação de ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Não é um mundo isolado. E qualquer mínima interação faz as partículas perderem as propriedades quânticas. Então é por isso que a gente não observa os efeitos quânticos e as propriedades quânticas no nosso mundo. Entendi. E a física quântica só permite a gente ter a certeza de onde o elétron está quando a gente tira as propriedades quânticas. E aí eu gosto de brincar, que tipo assim, pra gente conseguir estudar uma partícula, nós precisamos interagir com ela. Então, por exemplo, para eu saber a cor de algo, eu preciso acender a luz. Para eu saber o formato de algo, eu preciso tocar algo. A mesma coisa acontece no mundo das subpartículas. Não tem como eu estudar sem interagir. Então, por exemplo, para eu saber o lugar em que um elétron está, posso fazer o quê? Jogar um fóton para colidir com ele. Onde houver a colisão, é onde ele vai estar. Entendi. Mas o problema é que existem todas essas propriedades quânticas que descrevem, né, o elétron. Então, o elétron está em diversos lugares. E a probabilidade diz respeito a onde o elétron vai estar após essa medição. Tá. E é nisso que as pessoas confundem, porque elas acham que o simples fato de você olhar, né, Então, é sinônimo de você medir. entendi. E foi culpa da física mesmo, porque alguns livros, alguns físicos tratam o fato de você medir como observar. Porque pra gente, você tá vendo... Não é observar, olhar. Exatamente. E esse observador não é uma pessoa, é um instrumento físico. Nunca foi uma pessoa. Tá. E aí, como você precisa interagir, você necessariamente faz a partícula perder as propriedades quânticas. E essa probabilidade que a gente vê diz respeito ao lugar, a como a gente vai encontrar essa partícula após essa medição, ou seja, após essa interação. Então, nós nunca veremos uma partícula em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque simplesmente é impossível, que a gente precisa interagir com ela para ver ela. E como o mundo quântico é um mundo sensível, Entendi. é como se a gente quisesse tocar algo sem tocar, tipo... Que loucura. São coisas contraditórias. Entendi.
Cara, que loucura. E algo muito interessante que contribuiu para essa deturpação da física quântica também foi que existiam muitos físicos que estudavam sobre a física quântica, inclusive até Einstein. Einstein e Bohr foram grandes rivais. Einstein ele defendia que, na verdade, essa probabilidade quântica não era uma probabilidade real. Era simplesmente o reflexo de nós não dominarmos todas as variáveis da física quântica. Ele dizia que se nós tivermos o conhecimento de todas as variáveis, nós iríamos conseguir prever o que acontece com as partículas. Igual acontece no nosso mundo. Ele era um cara determinista, então ele defendia isso. E Bohr não. Bohr acreditava que a natureza quântica é uma natureza probabilística, que é o que tem o consenso hoje. E um cara que ficou muito famoso falando sobre física quântica foi Schrödinger, que tem o famoso gato de Schrödinger. Só que Schrödinger defendia o mesmo pensamento que Einstein. Para ele, essa bizarrice de um elétron estar em mais de um lugar ao mesmo tempo era impossível. E aí ele fez esse experimento mental, que foi uma sátira, foi uma ironia que ele fez para ironizar essa interpretação, que é conhecida como interpretação de Copenhague. Tá. Copenhague defendia essa ideia de que a medição tirava o estado de superposição das partículas e as demais propriedades quânticas. Schrödinger não acreditava nisso e fez o experimento do gato de Schrödinger. E muitas pessoas utilizam esse experimento achando que Schrödinger estava defendendo a física quântica. Entendi. Quando, na verdade, ele fez para falar, gente, olha o absurdo que vocês estão falando. Entendi. Um gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Um gato jamais poderia ter essa propriedade de estar vivo e morto, porque ele é no macro. Sim. E isso só acontece com coisas que estão isoladas. Uma ilustração. É só uma ilustração. Então, o fato da gente olhar, a gente está interagindo com o gato, porque ver nada mais é do que, né, ter um fóton ali colidindo com o gato e esse mesmo fóton indo até os nossos olhos. Sim. Então, existe uma interação ali. Loucura. E aí, essa interação tira as propriedades quânticas porque a quântica necessita de um mundo isolado. Entendi. E o que mais te fascina no universo, assim? Não vale falar buraco negro. O que mais te fascina no universo? O que mais que brilha os olhos quando você estuda, quando você vê? Você é muito visual, você gosta de ver vídeos, você gosta de ver imagens. O que mais te fascina no universo? Ai, essa é uma pergunta bem complicada. Tá. Porque, né, dependendo da área, vou ter algo favorito. Escolhe uma área. Uma área. Não, mas eu ia falar algo que a gente já comentou aqui, Boa. que é mais uma visão só Tá. do universo. Que quando a gente vira essa chave, parece que muda, assim, no nosso olhar, a maneira da gente estudar o universo. Porque é quando a gente percebe a escala do universo. Isso é verdade. E a escala do universo como um todo. Então, igual eu falei pra você da distância, né, de um elétron pro outro, a gente percebe que o universo e o átomo se parecem nesse quesito de vazio. Então, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua daria para alinhar todos os planetas do sistema solar nesse buraquinho. Exatamente. Sendo que a Lua é o objeto mais próximo de nós. Então, imagina o quão vazio é a nossa distância com os demais astros. Então, é um repleto vazio. Se a gente for parar para pensar, dentro do átomo é a mesma coisa nesses vazios. As coisas estão muito distantes. Então, a gente pode falar que 99,9% do átomo é vazio e 99,9% do universo é vazio. Então, de tudo que existe, o que a gente tem para estudar é 1%. Quando eu falo vazio, eu quero dizer vazio de tudo, sem radiação. A parte preenchida do universo é uma parte muito pequena. Então, vamos aproximar para 1%. Assim como a parte preenchida do átomo, que também é muito pequena. Aí a gente já pode ir para 0,1%. Nossa. E desse 1% que preenche o universo, só 5% é matéria. É muito Que é... Então, às vezes nem chega a 5, né? Tem umas pessoas que falam 4, outras até mesmo 3.